Ok, então, boa tarde, pessoal, e muito bem-vindos a esse nosso estudo de hoje. Obrigada pela presença de vocês e gratidão também a quem estiver ouvindo essa gravação, sendo que hoje nós temos uma continuação do nosso tema que a gente viu na semana passada de como que o professor deve passar o seu dia. E durante o dia todos nós temos muitos pensamentos mágicos, porque o mundo aqui foi feito fora do reino de Deus. Então, o que para a nossa mentalidade individual parece ser o natural, são pensamentos mágicos, porque estão fora da mente de Deus, estão cientes de um universo fora de Deus. E quando, como tomadores de decisão, nós começamos a nos dar conta de que isso de fato é assim, que a nossa realidade não é essa que os sentidos estão nos mostrando, e aí começamos a perceber esses pensamentos individuais, que chamamos aqui de mágicos, mas também conseguimos já escolher ouvir um tipo de pensamento que não fala de individualidade, que não fala de benefício próprio, mas que fala de paz, que fala de uma alegria, que fala de segurança, que fala de um estado de ser que transcende todas as coisas desse mundo, que é de um tesouro que vai muito além. Mas antes disso, nós estamos então aprendendo a discernir, a escolher entre um tipo de pensamento e outro, entre esses pensamentos individuais, egóicos, e os pensamentos do Espírito Santo, e esses pensamentos individuais, então, que são os pensamentos mágicos, que formam essa projeção de mundo aqui, que é desse material que o mundo perceptivo daqui foi feito, e sabendo disso, agora nos é dado a oportunidade de olhar diferente para esses pensamentos. E dentro desse olhar diferente, por isso essa pergunta aqui que Jesus colocou, na 17, então, como os professores de Deus lidam com pensamentos mágicos? Eles estão aqui, esses pensamentos, porque, como eu disse, é o natural desse mundo aqui, o mundo foi feito por eles. Mas nós, como tomadores de decisão, então, como que nós podemos lidar, ou o que fazer com esses pensamentos? Como lidar, uma vez estando cientes desses pensamentos fantasiosos? É isso que essa pergunta vai nos trazer, a resposta para isso. E antes, então, de começarmos a ver especificamente essa leitura comentada sobre o que Jesus nos traz aqui, eu convido vocês a nós fazermos o nosso instante de entrega, que é onde nós podemos nos preparar para estabelecer a nossa meta. Podemos, para isso, respirar pausadamente. Isso para ajudar a quietar os barulhos externos e trazer a nossa atenção para o foco do que queremos nesse estudo. E nós estamos aqui como meta única de oferecer a nossa capacidade de aprendizagem ao Espírito Santo, para que possamos ouvir dele aquilo que é a nossa realidade. E assim ele nos ensina e nos conduz através desse mundo de sonho para despertarmos e ficarmos cientes de novo da realidade que transcende esse sonho. E assim, estabelecida a meta que o Espírito Santo nos conduza, nós estamos prontos, então, para a leitura aqui do que Jesus nos traz sobre como lidar com pensamentos mágicos.
E ele inicia dizendo que essa é uma questão crucial, tanto para o professor como para o aluno. Então, aprender a como ver ou como agir com os pensamentos mágicos é crucial. Sem isso, não há como escolher ouvir novamente a verdade. Então, isso é imperativo, é fundamental que consigamos diferenciar entre um e outro. Se esse assunto é tratado equivocadamente, o professor de Deus feriu a si mesmo e também atacou o seu aluno. Então, uma vez ciente de que existem esses pensamentos mágicos, mas se tratar equivocadamente desses pensamentos, tanto o professor quanto o aluno podem se ferir, porque ele pode facilmente detectar os pensamentos e, sem perceber, dar realidade a eles, acreditando que está liberando tanto a si quanto ao aluno desses pensamentos. Então, é preciso uma atenção muito grande nesse quando é conduzido de maneira inadequada, isso fortalece o medo e faz com que a mágica pareça bastante real para ambos. Então, se for conduzido, e às vezes o próprio professor pode não se dar conta de estar conduzindo de maneira equivocada, de modo ao apontar os pensamentos mágicos acabar dando realidade para eles. Isso torna real, então, tanto para o aluno quanto ao professor, esses pensamentos, e esses pensamentos são a fonte de todo o medo. Então, isso só fortaleceria o medo. Como lidar com a mágica vem a ser, então, uma lição fundamental para o professor de Deus dominar para si próprio. O professor de Deus precisa aprender a dominar a como lidar com os pensamentos mágicos, com a mágica que ele vê tanto dentro de si quanto em seu aluno. Mentais que Jesus está nos fazendo em seu curso. Ele está nos ensinando a como nós agirmos percebendo os pensamentos mágicos, como agir a partir dessa detecção de pensamentos. Sua primeira responsabilidade nisso é não atacá-la. A primeira coisa que um professor de Deus faz, ou lhe é pedido para fazer, quando ele percebe pensamentos mágicos, tanto em si como em outros, principalmente no aluno, que é o assunto aqui da questão, a primeira coisa é não atacar esse pensamento mágico. E é muito grande a tentação de atacar para mostrar a diferenciação. Mas o ataque, por detrás dele, o que leva a atacar é sempre um pensamento que torna realidade a mágica. E uma vez que ele torna a mágica verdadeira, não há mais como desfazê-la, não há mais como cair fora. Então, porque ela é a escolha na mente, quando isso acontece. Então, por isso que é preciso uma vigilância para perceber a mágica, tomar conhecimento dela e largá-la diante da realidade, largá-la diante da luz do Espírito Santo, simplesmente fazer o comparativo da luz, trazê-la à luz e diante da luz será comprovada a irrealidade desses pensamentos. Sendo irreais, é possível largá-los. Então, esta é uma maneira de não atacar, porque perceber os pensamentos mágicos e apontá-los para que o outro os desfaça já é um ataque, já deu realidade, já está dizendo que o outro é o pensamento mágico.
Se um pensamento mágico faz surgir qualquer forma de raiva, o professor de Deus pode estar certo de que está dando força à sua própria crença no pecado, tendo condenado a si mesmo. Então, o sentimento, seu professor de Deus, ao ver no seu irmão um pensamento mágico, e isso ativar um sentimento de raiva nele, ele pode estar certo de que ele mesmo se enganou, ele mesmo está acreditando na separação e na realidade dos pensamentos mágicos. Então, ele está condenando a si mesmo a ficar com a sua consciência fora da paz de Deus, fora dos pensamentos de paz de Deus. Também pode estar certo de que está pedindo a depressão, a dor, o medo e o desastre para que eles venham a ele. Tamanho é o preço de nós percebermos pensamentos mágicos no irmão, e ao invés de nós olharmos dentro de nós a realidade desses pensamentos mágicos, apontá-los para que o irmão os desfaça. Então, estaremos decretando a realidade deles, separando a nossa mente da verdade. E a cada vez que nós nos separamos dos pensamentos da verdade, o único resultado possível é a depressão, a dor, medo e o desastre. E ele se lembra, então, de que não é isso que ele quer ensinar, já que não é isso que ele quer aprender. Então, não é isso que ele quer ensinar. Ele não quer ensinar ao irmão de que ele é os pensamentos mágicos que estão projetados através dele. Porque se ele assim o fizesse, ele estaria aprendendo ele mesmo essa lição. E ele não quer isso, ele quer a liberação. O Tiago levantou a mão, por gentileza. Então, isso, tá aberto o microfone? Tá. Sim, estou ouvindo. Uma coisa antes só, eu tive alguns cortes do seu áudio, e eu não sei se foi para todo mundo, se é só da minha internet, tá? E a pergunta é a seguinte, então quer dizer, se eu estou observando pensamentos mágicos, estão chegando a vir pensamentos mágicos, e eu não é recomendado eu dar realidade para esses pensamentos mágicos, apontar eles, identificar e quantificar e qualificar, é isso? Não negá-los, mas antes de responder, vou pedir para o pessoal fazer sinal. Deu corte mais alguém no áudio? Não? Ou sim? Não? Não, então é a minha internet, não. tá. Então sim, tá. para mim também. Deu corte também? Deixa eu... Para mim ficou normal, hein? Para mim tá normal. Deixa eu só vou verificar aqui o sistema aqui que eu estou na internet, só um momentinho, e já vou responder a tua pergunta, só deixa eu ver aqui. Conectar aqui, vou conectar aqui na... Um momentinho aí. Conectei aqui em outra internet. Se der mais uma falha, pessoal, por favor, abre o microfone e me fale. Mas estão me ouvindo? Continuam? Estão me ouvindo? Tá. Estão bem, tá bem. Tá. Assim, Tiago, os pensamentos mágicos, nós precisamos tomar consciência que eles estão na nossa mente, sim, não é negá-los, mas também não é dar realidade a eles. Então, existe uma linha tênue entre não negar e não dar realidade. Assumir a responsabilidade pelo fato de termos tido esses pensamentos mágicos, que foi a nossa escolha de escolher um sistema de separação e oferecer isso ao Espírito Santo para que ele o desfaça em nós. Então, não é
dar realidade à magia, ao ponto final, mas também não é virar as costas dizendo que não é real, sendo que eu ainda acredito que é real. Então, eu preciso perceber que tem uma parte da minha mente que acredita, e na separação. Essa parte que acredita na separação é a causadora dos pensamentos mágicos, e é essa parte da mente que acredita na separação que precisa aceitar a expiação para si mesma. É essa parte da mente que precisa de ajuda do Espírito Santo para saber de novo da sua realidade como Cristo. Então, através de perceber os pensamentos mágicos, saber que a cura ainda é necessária. E aí, percebendo, estando ciente disso, ir ao Espírito Santo, unir-se aos pensamentos de expiação do Espírito Santo, aceitar o remédio do Espírito Santo. Obrigado. Mas, continuando, então, aqui, há, porém, a tentação de responder à mágica de uma maneira que a reforça. Então, isso é muito natural dentro do sistema de separação, de responder a pensamentos de mágica ou a coisas que vimos lá fora produzidos por mágica, de modo a reforçar isso. E isso nem sempre é óbvio. Pode, de fato, se ocultar facilmente sob um desejo de ajuda. Então, uma das maneiras mais fáceis de não perceber que estamos dando realidade à mágica é quando vem um pensamento que estamos agindo por bem, ao apontar o equívoco no irmão como ele sendo isso. Então, é um desejo de ajuda, mas que, na verdade, ele está dando realidade a isso que o irmão está fazendo, se não for levantada essa questão de uma maneira apropriada, como Jesus vai ensinar aqui. É esse desejo duplo que faz com que a ajuda tenha pouca valia e não possa deixar de levar a resultados indesejados. Então, querer desejar, mas ao mesmo tempo reforçar o erro, isso é dois desejos totalmente opostos. Querer a ajuda, mas a ajuda deveria ser ver além, ver o Cristo no irmão, ver a verdade em nome dele, como sendo parte dele. E, ao mesmo tempo, vendo o irmão em falta, esse desejo é natural dentro do ego que venha um sentimento de querer ajudar. E quem que nunca passou pela experiência de achar que teve uma contribuição ao ajudar, apontando uma falha ou alguma coisa no irmão, e ele, ao invés de ficar grato por ficar sabendo disso, poder se liberar, ele se chateia ou ele se fica enraivecido porque lhe foi apontado isso. Então, quando o nosso desejo, ao invés de libertar, ele reforça aquilo que está sendo feito de maneira equivocada, quando reforça isso, o próprio desejo de ajuda, por mais que tenha aparentemente uma boa intenção, o resultado pode vir a ser o contrário, pode vir a devolver ataque a ele, porque na verdade deu realidade ao equívoco, deu realidade à mágica, e isso é um ataque ao Filho de Deus. E aí ele recebe um ataque de volta e parece, aparentemente, que ele foi injustiçado, que ele agiu com boa intenção de ajudar e recebeu o ataque de volta. Mas, na verdade, não soube como ajudar verdadeiramente. Também não se deve esquecer que o resultado sempre virá tanto para o professor como para o aluno. Pela unicidade que nós somos, é impossível ajudar a um aluno sem ajudar a si mesmo, ou o professor receber a cura através do que ele viu no aluno e o aluno não o receber, porque a mente ainda é uma só. Então, todos recebem conjuntamente a cura.
Quantas vezes foi enfatizado o fato de que só dás a ti mesmo, sendo onde for, a mente é a mesma. Então, nós sempre estamos dando a nós mesmos. Inclusive, quando apontamos um erro no irmão, estamos apontando em nós mesmos. E onde isso poderia ser melhor demonstrado do que nos tipos de ajuda que o professor dá a quem necessita do seu auxílio. Então, que tipo de auxílio que nós vamos dar? Aquele que desfaz o equívoco ou aquele que reforça o equívoco? O auxílio do Espírito Santo, que vê que a mente, que é um altar de Deus, foi profanada e por isso que vem uma falha, e essa profanação precisa da correção, que é a expiação, ou então ou vamos oferecer a mente que foi profanada como sendo separada, como agora estando fracionada, estando lá fora, e o irmão sendo um pecador, ou alguém que faz uma falha. E onde isso poderia ser melhor demonstrado do que nos tipos de ajuda que o professor de Deus dá a quem necessita seu auxílio, aqui está a sua dádiva, aqui a sua dádiva é dada a ele próprio na maneira mais clara possível. Então, na maneira como o professor interpretar aquilo que ele vê aparentemente sendo demonstrado através do aluno, é ali que está a dádiva que é dada ao professor, pois ele dará somente o que escolheu para si mesmo. Então, se o professor já escolheu ver em sua mente, nos seus pensamentos, os pensamentos reais do Espírito Santo, ele vai ver além dos pensamentos mágicos, ele vai buscar os pensamentos reais do irmão, porque o irmão ainda não está ciente, o irmão não sabe disso e pode estar em pensamentos mágicos, sim, mas o professor, aqueles que ele escolheu a si, ele vai escolher ver no irmão. E nessa dádiva está seu julgamento sobre o Filho Santo de Deus. Então, ao ele ver além dos pensamentos faltosos para a realidade do irmão, ele está olhando para o Cristo no irmão. E essa é a dádiva que ele recebe para ele e para esse irmão. É mais fácil deixar que o erro seja corrigido onde ele é mais aparente. E os erros podem ser reconhecidos pelos seus resultados. Então, onde que os erros são mais aparentes? Nós já sabemos, pela metafísica do curso, que todos os erros têm a sua causa primeira na ideia de separação da mente. E que a mente, ela transcende, ou ela é interior ao mundo físico, ao mundo psicológico, que a mente se fragmentou depois. Então, o erro original sempre está na crença de separação. Mas onde é que esse erro é visto? Se a nossa consciência foi jogada fora da mente, quando nós fracionamos a mente em milhares e milhares de consciências para escapar do terror que a mente sentiu, quando ela pensou que ela afrontou a Deus, que ela pecou contra Deus, e essa história da queda ou da separação, que a gente já comentou várias vezes, quando nós fizemos isso, nós jogamos junto, aceitamos a ideia do ego de projetar a consciência fora da mente, esquecemos dos pensamentos da mente, ficamos cientes só de uma diminuta parcela de pensamentos, os quais cada um agora chama de seus pensamentos, aquilo que cada individualidade está ciente. Então, o erro original sempre está na crença da separação que está na mente. Mas onde que esses erros são mais aparentes? No mundo projetado aqui, naquilo que foi projetado fora da mente, no mundo comportamental. Os erros, eles são facilmente vistos dentro do mundo comportamental, dentro do mundo físico e psicológico, aquilo que os sentidos físicos nos demonstram. Por isso que ele diz que é mais fácil deixar que o erro seja corrigido onde ele é mais aparente. Aqui
no sonho, todos os erros são muito aparentes. É muito fácil ver o equívoco, porque os sentidos nos mostram, diferentemente do erro na mente, porque a nossa consciência não está ciente da mente, nossa consciência está dormindo em termos de mente. Nós não sabemos o que se passa pela mente, a não ser pelos pensamentos certos que o Espírito Santo nos mostre, nos ofereça. Então, como não temos conhecimento, o alcance de perceber os pensamentos equivocados na mente, somente aqueles que foram projetados para fora, é ali que é facilmente detectado o erro, por isso que é mais fácil de corrigir aqui, agora, no erro perceptível aqui no sonho. Por isso que a correção que nós praticamos, ela vai em cima daquilo que acontece no dia a dia, no nosso mundo físico e psicológico aqui. É aqui que nós praticamos, junto ao Espírito Santo, os pensamentos que desfazem a magia, ou, em outras palavras, os pensamentos de perdão. É para isso que serve esse mundo aqui, para corrigir os erros da mente, onde eles são facilmente percebidos, aqui no mundo comportamental. Aqui nós estamos cientes. Na mente, nós sabemos agora que existe o equívoco da ideia de separação, porque quem já despertou nos falou isso. E no nosso caso particular aqui é de Jesus que nos falou, que nos trouxe isso no curso, e nós já aprendemos isso. Mas isso não significa que estamos cientes da mente, nós sabemos intelectualmente. Mas os problemas que acontecem aqui, na fase final da projeção, no mundo físico, esses cada um está muito ciente, está muito fácil de detectar, e por isso que a lição de perdão deve ser praticada aqui, em cima desses pensamentos. Uma lição verdadeiramente ensinada só pode levar à liberação do professor e do aluno que compartilham uma só intenção. Então, às vezes, o aluno ele está tão enganado que ele não sabe que o que está acontecendo a ele aqui é uma escolha na sua mente, ele só vê o resultado final e, aparentemente, ele é vítima no resultado final. O professor, que temporariamente está um pouco mais avançado, já consegue perceber que a causa está na mente, e aí ambos se unem na mesma intenção de cura. O professor de cura da mente e o aluno, enquanto não estiver ciente, de cura disso dentro do sonho. E assim, o professor e o aluno se tornam um só, porque ambos querem a cura da mesma situação. O ataque só pode entrar se a percepção de metas separadas já tiver entrado. Então, o professor, ele só pode acreditar no ataque que o aluno está vendo se ele próprio já acredita na separação dele do aluno. Se ele acredita que a mente dele é separada do aluno, aí ele poderá ver o ataque no aluno. Caso contrário, ele vai ver só um pedido, um equívoco e um pedido de ajuda para liberar-se desse equívoco. E, de fato, é isso que não pode deixar de ter acontecido se o resultado for qualquer outra coisa, exceto alegria. Qualquer outra coisa na presença de um irmão, que não seja um sentimento de alegria. Pode ser um sentimento de negação, um sentimento de um marasmo de tanto faz, de indiferença, ou de rancor e de ódio mesmo. Qualquer sentimento que não seja de pura alegria na presença do irmão, aquele que está percebendo o irmão lá fora acredita que está separado dele. Porque na presença do próprio ser, o estado natural é a alegria. Na presença, dois irmãos, na presença um do outro, o estado natural da sua mente, como Deus os criou, é de um estado de alegria de estarem na presença um do outro. Sempre que isso não
for o caso, que não for esse sentimento, é porque existe ainda um pensamento de separação que precisa ser corrigido. Ainda é necessário aceitar a expiação. O objetivo único do professor orienta a meta dividida do aluno em uma única direção e o pedido de ajuda vem a ser o seu único apelo. Então, o aluno que estava equivocado, querendo uma correção apenas para si mesmo, para se livrar do que aparentemente ele chamava de injustiça, e de que isso fosse traduzido para uma justiça, esse objetivo único do professor, de não dar realidade mais à separação e a perceber, então, que ali há um pedido de amor porque está sendo manifestada uma falta de amor, esse objetivo único de permitir que o amor venha onde ele estava sendo bloqueado, onde ele não estava sendo recebido, isso convoca dentro do aluno para que ele também tenha esse único objetivo de receber ou aceitar novamente o amor de volta, ali onde antes estava o ataque e o sofrimento. E isso, então, é facilmente respondido como uma única resposta, e essa resposta não falhará em vir à mente do professor. Então, um objetivo único, isso facilmente o Espírito Santo responde, porque todos os objetivos que têm uma única meta são da unicidade e são da alçada do Espírito Santo. E o Espírito Santo responde imediatamente, e essa resposta vem até a mente do professor, ele fica ciente dela. Daí, ela brilha na mente do seu aluno, fazendo com que ela seja una com a sua. Então, se ela fica una na mente do professor, e o professor está ciente de que ele e o aluno são a mesma mente, automaticamente essa resposta também brilha no aluno. Ele também a recebe, ele também a compreende, ele também, de um instante para o outro, passa a receber essa resposta do Espírito Santo, que responde sempre com amor a um pedido de amor. E esse aluno, então, o recebe no mesmo instante que o professor o recebeu, e isso tudo porque a meta estava unificada, porque a meta não era mais de separar a mente do aluno da mente do professor, ou separar o resultado final do equívoco, que é uma manifestação física aqui do sonho, da sua causa original, que é um desejo de ser separado de Deus. Então, e esse desejo é que trouxe a consciência da ausência de amor. E tudo mais agora é um pedido para restaurar esse amor. E o professor, ele vê essa ausência de amor, ele unifica a vontade de restaurar esse amor com o que o aluno pede, embora que o aluno pense que ele esteja pedindo outra coisa, mas na verdade é isso que ele está pedindo, a restauração do amor, ele só não está ciente, mas o professor está ciente. E o professor faz em nome do aluno e dele próprio, como um só, e é isso que o Espírito Santo responde. E ambos são abençoados com essa resposta em sua mente, com essa consciência de amor em troca daquilo que antes era uma falta. Talvez seja útil lembrar que ninguém pode ter raiva de um fato. Então, nunca é o fato em si que causa raiva em alguém. É sempre uma interpretação que faz surgir emoções negativas, independentemente da sua aparente justificativa pelo que parecem ser os fatos. Mesmo aqui no mundo comportamental, nunca é um fato em si que desencadeia um sentimento de raiva. Sempre é a própria interpretação sobre esse fato que desencadeia a raiva. Porque uma mente envolta em luz, envolta de amor, ela tem uma interpretação
diferente do mesmo fato de que uma mente que se sente culpada, que inconscientemente acredita que mereça ser castigada pelo que ela fez. Então, o que faz com que a raiva surja na mente não é o fato em si, é a interpretação, é com que mente que eu estou olhando esse fato. Independentemente também da intensidade da raiva que é provocada. Pode ser apenas uma leve irritação, talvez até leve demais para que seja claramente reconhecida. Ou pode também tomar a forma de intensa ira, acompanhada de pensamentos de violência, fantasiados ou aparentemente encenados. Não importa. Então, não importa a encenação, se é o assassinato mais brutal e violento que exista, ou se é uma leve irritação. Se veio a raiva à mente, a interpretação é através de um sistema de pensamento que acreditou separação. E a causa de existir esse pensamento de separação é que se desejou acreditar na separação. Então, esse desejo de querer a separação precisa ser revisto agora com uma mente corretiva do Espírito Santo, com aquela que vai nos comprovar a impossibilidade disso. Então, todas essas reações, então, não importa o tamanho, o grau da reação, todas essas reações são a mesma. Elas obscurecem a verdade e isso nunca pode ser uma questão de grau. Tudo que obscurece, não importa se é uma coisa bem leve ou muito, muito pesada, não é uma questão de grau. Ou a verdade é reconhecida ou não é, como ele segue aqui. Ou a verdade é aparente ou não é. Não pode ser parcialmente reconhecida. A verdade, ou ela é vista totalmente no todo, ou ela não é vista. Se faltar uma única vírgula verdade, ela não é verdade, ela não é reconhecida. Aquele que não está ciente da verdade não pode deixar de contemplar ilusões. Então, se a mente não está ciente da verdade, o que ela está vendo? Porque a mente não pode não ver nada, porque a mente é uma criação de Deus, ela é eterna e imutável, então ela sempre está vendo algo. Então, ou ela está vendo a verdade no Cristo, ou ela está contemplando ilusões, ela está pensando e contemplando um mundo imaginário, fantasioso, feito por ela. A raiva, em resposta a pensamentos mágicos percebidos, é uma causa básica do medo. Então, por que as pessoas reagem com raiva quando acontece alguma coisa errada? Porque elas têm medo. Se na mente não tivesse medo, o fato em si é neutro, ele não tem a capacidade de trazer a raiva. Ele só vem com raiva se a mente já está amedrontada. A mente já acredita que ela pecou, que ela já separou de Deus, ela já se fracionou, ela já usurpou do poder de Deus, ela já está toda amedrontada. E ainda acontece uma coisa errada junto, ela bota toda a sua raiva, ela explode de raiva diante de um acontecimento, de um fato, e ainda fica afirmando que esse fato é a causa disso, quando nunca é o fato, é a interpretação dela de acreditar que ela é separada, de que existe um intervalo entre ela e aquilo que ela está vendo, como se fossem dois seres, e um precisa vencer o outro. Então, isso a fragiliza, a deixa com medo, e estando com medo, qualquer contrariedade provoca raiva nela. Considero que significa essa reação e sua posição central no sistema de pensamento do mundo passa a ser aparente. Então, passar a entender o que o medo provoca de raiva, passar a observar isso e todo o nosso sistema
central que comanda esse mundo dual aqui de insanidade, esse hospício fica aparente. Fica compreensível, não que seja razoável, mas compreensível o tamanho de tanto ódio, tanta dor, tanta guerra, tanta revolta, tudo fica explicado quando passamos a compreender que o medo, ele toda a mente que acredita que separou-se de sua fonte, ela naturalmente, isso provoca medo, então ela está em medo, então ela precisa, ela necessariamente vem a raiva como resposta ao sentimento daquilo que ela vê e aparentemente a contraria. Um pensamento mágico, pela sua simples presença, toma conhecimento de que houve uma separação de Deus. O simples fato de não ser um pensamento santo da unicidade do Espírito Santo é um pensamento mágico, então isso naturalmente já traz a presença da percepção de que houve separação de Deus. Ou não poderia haver uma consciência de pensamento mágico. No céu não tem magia. Cristo não tem pensamentos mágicos, ele estende os próprios pensamentos eternos e imutáveis de Deus. Ele cria a mais do que sempre é completo. Então, só com um senso de separação de Deus é que é possível haver pensamentos mágicos. Declara da forma mais clara possível, que a mente que acredita que tem uma vontade capaz de se opor à vontade de Deus, acredita também que pode ter sucesso. Então, os pensamentos mágicos são a prova de que a mente é capaz de acreditar separado de Deus. É a prova que o ego apresenta como sendo o fato de que a separação de Deus aconteceu e de que ele é real. E também acredita que ele teve sucesso nisso. É óbvio que isso dificilmente pode ser um fato. Então, Jesus é gentil quando diz dificilmente. É impossível ser um fato. Mas, na gentileza daqui, ele diz, é óbvio que isso não pode ser um fato. A separação de Deus não pode ser um fato. Entretanto, é igualmente óbvio que pode-se acreditar nisso como um fato. E aqui que entra a questão da mente. Não que a separação de Deus seja um fato, mas pode-se, pelo poder que é ilimitado da mente, tanto quanto o próprio poder de Deus, pode-se acreditar na separação. E isso, ao acreditar na separação, torna essa ideia um fato. E aqui está o berço da culpa. Então, toda culpa nasce aí. Esse é o nascedouro. Pensar que se pode pensar separado da mente de Deus. Pensar que temos, só porque a mente é uma criação de Deus, é uma extensão de Deus, que ela pode criar sem o próprio Deus estar presente. Então, essa ideia de separação, esse é o berçário de toda a culpa. É ali que o sistema de pensamento de culpa e de posterior medo e posteriormente a fracionamento da mente e se jogar para fora da mente em consciências separadas, tudo isso vem desse ponto inicial, do início da culpa, que foi um equívoco apenas. Pensar que poderia fazer algo a mais a Deus sem a sua presença. Então, separado de Deus. Quem usurpa o lugar de Deus e o toma para si, tem agora um inimigo mortal. Então, não tem como fugir desse pensamento. Pensou que separou de Deus, naturalmente vai pensar que agora Deus virou um inimigo porque ele foi roubado, porque ele foi tirado algo que era dele. Não há como não vir essa consequência logo em seguida ao pensamento de separação. Acreditar que pode pensar fora da mente de Deus e fazer algo sem ele e não sentir culpa é impossível, porque um
é consequência de outro. O pensamento separação é causa do pensamento de que Deus se tornou, então, um inimigo. Isso é um efeito dessa causa. E tem que ficar sozinho. Então, quem acredita nisso que separou, tem que ficar sozinho para proteger-se e fazer um escudo para si mesmo, para guardar-se de uma fúria que nunca pode ser abatida e de uma vingança que nunca pode ser satisfeita. É assim que a mente se separou quando pensou separação, que a causa separação traz como consequência a ideia de que Deus agora tem uma fúria que nunca pode ser abatida, porque a separação de fato aconteceu nessa ideia, e que a vingança nunca será satisfeita, nunca será suficiente. Tamanho era o medo na mente. E por isso que a mente criou um escudo para se proteger. E esse escudo foi criar um mundo onde Deus não pudesse estar presente. Então, um Big Bang, um mundo físico, com consciências individuais escondidas em corpos, em cercas de carne, como Jesus chama, para fugir e se esconder dessa fúria e dessa vingança. É isso que está na causa primeira de todo o medo e de toda a culpa da mente. Como é possível que essa batalha desigual seja resolvida? Então, quem uma vez se sente separado de Deus, como que ele poderia vencer a Deus? Deus ainda, mesmo usurpando o poder dele, ele ainda, o que sobrou dele ainda é muito maior do que se roubou. Então, fica uma batalha desigual. Seu fim é inevitável, pois seu resultado tem que ser a morte. Daí a crença de que tem que acabar em morte, ou de Deus ou de si mesmo. Mas Deus ainda é mais forte. Então, a própria consciência individual tem que morrer. Como, então, pode-se acreditar nas suas defesas? Então, o que vai defender, então, essa consciência individual agora, se a morte ainda vai alcançar? E assim é quando a mente se identifica com o corpo físico, dizendo que o corpo físico é o seu ser, é o seu escudo. O corpo ainda vai ser levado pela morte, e aí ela ficará frente a frente com o próprio Deus, com a vingança de Deus. Então, essa defesa não tem como funcionar. Ela ainda, todas as defesas do mundo ainda são falíveis, ainda terminarão em morte. Mais uma vez, a mágica precisa entrar. Então, aqui entra de novo o pensamento do ego para ajudar esse pensamento equivocado que acredita que se separou de Deus, esse ser com esse pensamento. E o que o ego faz? Ele disse, esquece a batalha, esquece que Deus está contra ti na mente, fuja da mente, saia da mente, esquece essa batalha, aceita-a como um fato e depois esqueça. Aceita que tu separou de Deus, Deus está enfurecido, mas fuja, esqueça, não pense nisso, esqueça isso. Não te lembres das chances impossíveis contra ti. Então, não tem como tu ter chance contra Deus, então tu vai sucumbir mesmo, esqueça isso. Não te lembres da imensidão do inimigo e não penses na tua fragilidade em comparação a isso. Não veja o quanto é frágil esse teu escudo físico. Simplesmente tenta viver ao máximo a tua vida enquanto estiver nesse escudo. Esqueça esse roteiro de Deus. É isso que o ego aconselha. Aceita a tua separação, o ego continua dizendo, mas não te lembre de como ela veio. Aceita que tu é separada de Deus, mas não aceita que tu fizeste esse pensamento, e que ele não é um fato, você imaginou ele. Esqueça, não lembre disso. Acredita que tu a venceste, mas não retenha a mais leve lembrança de quem é realmente o grande oponente. Então, lembra-te que pense que tu é um ser separado, tenha uma consciência individual, mas não te lembre se o teu oponente, de fato,
nem é Deus, é um pensamento equivocado. Projetando o teu esquecimento nele, então, na verdade, quem que é o oponente do ser separado? O ser Cristo, o próprio Espírito Santo. A verdade agora é o oponente. Projetando o teu esquecimento nele, a ti parece que ele também esqueceu. Então, jogando a ideia de que Deus agora é nosso oponente, jogando o próprio esquecimento. Eu esqueci de como que eu que fiz a pensamento de separação, agora também o próprio Deus deve ter esquecido, porque eu esqueci, eu acredito que Deus também esqueceu. Isso que o ego nos ensina, é assim que o ego nos ensina a fugir da mente. O Tiago, acho que tinha apertado a mão, só queria concluir aqui. Eu tinha pensado sobre um aspecto, e aí, depois, ao longo da leitura, meio que Respondeu? Não, fluiu para um outro sentido. É que quando você estava explicando aquela primeira parte ali, a ideia de que o ego nos ensina a fazer a negação, ou ele utiliza a habilidade de negação, de negar, né, que a gente é uno com Deus, né? Então ele fica utilizando a ideia de que, tá, você já fez o que fez, agora segue adiante, né? Por mais que a gente fique achando esquisito, tenha algo a ser lembrado. Aí ele disse assim, não tem nada para ser lembrado, olha só, essa aqui foi a história, agora segue adiante. E me soa sempre com um aspecto de negação, né? Porque a gente fica num processo de negação quando a gente abre mão de lembrar, né? Né? De que a gente é uno com Deus. Entra aqui no esquecimento também. Primeiro, foi a mente que fez o ego, mas agora a mente esqueceu-se disso, e ela agora passa a ser submissa a uma criação que é o ego, e o ego passa a ser, aparentemente, o pai da mente, agora o ego que está no comando. Então, faz parte do escudo de proteção do ego, do sistema de separação de Deus. É isso, então? Sim, então, não, depois seguindo foi essa ideia do esquecimento, né? Daí não é nem uma negação mais, é um esquecimento mesmo. Isso, e por isso esse fracionamento das mentes. E agora, seguindo, então, aqui na correção, no 7, mas qual será agora a tua reação a todos os pensamentos mágicos? Então, se for seguir essa lógica do ego, de acreditar na separação, de acreditar que agora Deus virou um oponente ao invés de ser a fonte de vida, e o medo que se trouxe, e aí a fuga para um escudo de esquecimento e de fugir da mente. E esse escudo, esse mundo feito para fugir de Deus, é todo ele feito com pensamentos mágicos, porque não é feito a partir dos pensamentos reais de Deus, os pensamentos amorosos. E agora, a mente estando ciente apenas desse universo pequeno de pensamentos mágicos, qual será agora, então, a tua reação a todos os pensamentos mágicos? Eles só podem redespertar a culpa adormecida que ocultaste, mas não soltaste. Então, o esquecimento, ele serviu para ocultar, mas não para soltar, não foi desfeito. Ele escondeu da mente o fato de que acreditamos que separamos de Deus, que nos tornamos inimigos de Deus, mas não soltou esse pensamento. Então, apenas fugiu da culpa, tornou a culpa adormecida, apenas isso. E o que os pensamentos mágicos fazem? Redespertam essa culpa. Daí a razão de, muitas vezes, a ira ou a raiva ser totalmente maior do que aparentemente um fato poderia despertar em alguma pessoa. A negação tem esse efeito. Então, a negação, tantas vezes negado, isso vai crescendo como um elástico esticado, que quando chega no seu máximo de esticamento e aí é soltado, é muito mais forte o golpe que ele dá de volta ao voltar ao seu estado original. Assim também a culpa, a ira fica muito maior.
Cada um diz claramente, os pensamentos mágicos, cada pensamento mágico diz claramente a tua mente assustada. Tu usurpaste o lugar de Deus. Não penses que ele esqueceu. Então, mesmo que nós não estejamos cientes disso, a raiva demonstra cada vez que vem um sentimento de raiva, de não alegria na presença de um irmão ou de um pensamento mágico, nós estamos dizendo isso a nós mesmos, que nós usurpamos o lugar de Deus. E ainda essa ameaça, não pense que Deus esqueceu. Então, Deus não esqueceu, Deus ainda está sabendo. Aqui temos o medo de Deus mais nitidamente representado. Então, o medo de Deus, o último a ser desfeito na mente culpada. Então, aqui ele é visto claramente, pois nesse pensamento, a culpa já ergueu a loucura ao trono do próprio Deus. Então, a culpa faz com que acredite que o próprio Deus também é insano, tanto quanto a mente que acreditou separação. Então, ela já igualou o próprio Deus, o conceito de Deus, à sua própria insanidade. E agora não há nenhuma esperança, a não ser matar. Então, para o ego, a única esperança é matar. Aqui está a salvação agora. Um pai enraivecido persegue seu filho culpado. Matar ou ser morto, pois a escolha está apenas nisso. É isso que o sistema do pensamento do ego diz. E o ego é tão insano que para não primeiro ele acredita que Deus quer nos matar, porque Deus está enraivecido com a separação. Depois, o ego quer tirar esse poder de matar de Deus e ele próprio mata. O próprio ego põe fim a tudo que ele criou. Tanto é que no mundo projetado do ego não existe nada que um dia não termine em morte. Nada que é imutável e eterno, seja no nível de estrelas, de astros ou de moléculas, tudo um dia morre. Por quê? Porque o ego acredita que as únicas duas opções possíveis agora, no pós-separação, é matar ou ser morto. E para não dar esse poder a Deus de matar, o próprio ego, então, fez com que todas as coisas acabassem em morte. Além dessa, não há nenhuma, então o ego nos diz que não há nenhuma escolha além dessa, pois o que foi feito não pode ser desfeito. E, de fato, o que foi feito não pode ser desfeito, mas o Espírito Santo nos ensina que o que nós acreditávamos que foi feito, não foi feito. Então, o que foi feito, se a separação de Deus fosse um fato, o pecado seria real. E o salário do pecado realmente seria a morte. Não haveria como ser diferente. Então, a única maneira de não existir a morte é não existindo o pecado. A única maneira de não existir o pecado é não existir a separação de Deus. Para não existir a separação de Deus, nós ainda somos a mente de Deus, o Filho de Deus, o Cristo, e não essa projeção de uma cerca de carne para ser uma identidade própria. Então, não somos esse ser individual aqui, somos ainda a própria extensão do pensamento de Deus. A mancha de sangue nunca pode ser removida, então, dentro do sistema do ego, e qualquer um que carregue essa mancha em si mesmo não pode deixar de encontrar a morte. Então, isso explica o mundo todo. O mundo todo se encaixa dentro desse pensamento do ego, e em todas as suas formas, não há exceção. De encontro a essa situação sem esperança, e tudo que nós vimos agora, que Jesus nos mostrou aqui, nesses últimos parágrafos, vindos do pensamento do ego, não há esperança para isso. Então, de encontro a essa situação sem esperança, Deus envia os seus professores. E seus, aqui, de Deus, são os professores, são as mentes que aceitam pensar com o Espírito Santo ao invés de com o ego. Então, a única esperança para o mundo são os professores de Deus. Aqueles que pensam com os pensamentos unidos
com a verdade do Espírito Santo. Fora essas mentalidades, não haveria nenhuma esperança no mundo dele ser redimido, ou dele se salvar, ou dele despertar. Eles trazem a luz da esperança do próprio Deus. Então, é esses professores de Deus que trazem uma luz para todo esse sistema insano do ego. Dentro do ego não há saída, mas existe uma saída sim, e são os professores de Deus, somos nós que estamos aprendendo a escolher pela mentalidade do Espírito Santo, que somos os encarregados de trazer a esperança e a boa nova de salvação a esse mundo. Há um caminho através do qual é possível escapar. Ele pode ser aprendido e ensinado, mas isso requer paciência e disponibilidade abundante. Então, o professor de Deus precisa de muita paciência e de total disponibilidade abundante para o Espírito Santo. E aí ele será um professor que ensinará e aprenderá um outro modo de escapar desse mundo de dor, de sofrimento, de corrigir a mente, ou de curar a mente. Quando isso é dado, quando a disponibilidade é abundante e a paciência é dada, a simplicidade manifestada na lição se destaca como uma intensa luz branca contra um horizonte negro, pois tal ela é. Quando nós vamos simplesmente com decisão total ao pensamento do Espírito Santo e não permitimos de forma alguma que os pensamentos mágicos do ego sejam a nossa realidade, esses pensamentos, eles atuam como uma luz branca forte contra um horizonte negro. Então, não há como essa luz não iluminar a tudo, como trazer a verdade. Se a raiva vem de uma interpretação e não de um fato, ela nunca é justificada. Então, a luz, ela olha claramente para o fato, ela não interpreta, ela é isenta de julgamento, ela simplesmente vê. Quem vê não precisa interpretar. Então, ao ver o fato, se torna totalmente... Ela vê a verdade ali e ela não tem nenhuma justificativa mais para a raiva. Por isso que a raiva, ela sendo só de uma interpretação, e a luz vendo um fato e não uma interpretação, a luz, ela nunca justifica a raiva. A raiva, não há motivos mais para existir, ou para vir, ou para se manifestar. Uma vez que isso seja percebido, mesmo que vagamente, o caminho está aberto. Uma vez que percebermos isso, mesmo que seja só uma pontinha disso, mesmo que vagamente, o caminho está aberto porque o Espírito Santo vai entrar por ali e nos mostrar o restante. Agora é possível dar o próximo passo. A interpretação pode ser mudada, afinal. Então, agora, uma vez que nós vimos que a interpretação, ela nunca, a raiva sempre vem nunca do fato, só da interpretação, mas a interpretação pode ser mudada, então vamos mudar aquela interpretação que trouxe raiva. Vamos botar uma outra interpretação que traz alegria. E qual a interpretação que traz a alegria ao invés da raiva? Aquela que libera aquele fato ao invés de aprisioná-lo. Aquela que traz a cura para esse fato ao invés de julgar ele como culpado. Então, esta é uma interpretação de alegria, aquela que vê o equívoco e que cura ele, ao invés de temer ele, ao invés de ficar com medo. Então, com o olhar do Espírito Santo, é possível ter uma nova interpretação sobre um fato. Pensamentos mágicos não têm que conduzir à condenação, pois realmente não têm o poder de fazer surgir a culpa. Então, pensamentos mágicos nunca devem ser atacados
Por quê? Porque eles não têm poder nenhum, eles são neutros. Eles não têm o poder de fazer surgir a culpa. Quem trouxe a culpa foi a interpretação e não o pensamento. E assim podem ser vistos e, portanto, esquecidos no sentido mais verdadeiro. Então, agora os pensamentos mágicos podem ser vistos, sim, e simplesmente esquecidos, largados, não darmos realidade para ele, simplesmente deixar que se vão. Vieram do nada, que terminem no nada, que vão embora no nada. E isso o Espírito Santo nos ensina a agir assim, em cima de cada pensamento mágico que no sistema do ego trouxe a raiva. Só que o ego dizia que a raiva estava em cima do fato. O Espírito Santo nos ensinou que a raiva é da interpretação do fato e não do fato. E a interpretação, essa pode ser mudada, porque a interpretação ou vem da ideia que separamos de Deus e, portanto, é do ego, ou vem da ideia de que a separação de Deus é impossível, e aí ela vem da expiação do Espírito Santo, que nos ensina que se a separação nunca aconteceu, nós ainda estamos a salvo no céu. Então, estamos apenas sonhando com isso aqui. Se estamos sonhando, não há nenhum julgamento sobre o sonho, apenas o largar do sonho e o despertar, sem nenhum julgamento. A loucura apenas parece terrível. Então, essa experiência que aparentemente vemos no ego, no mundo separado, só parece terrível. Na verdade, não tem poder para fazer coisa alguma. Como a mágica, que venha a ser sua serva, ela não ataca nem protege. Então, a mágica, ela serve para a loucura, mas a loucura, ela é simplesmente como uma proteção a algo, mas de fato ela é neutra, ela nem ataca nem protege. Então a mágica, ela nem ataca nem protege a loucura. Vê-la e reconhecer seu sistema de pensamento é olhar para o nada. Mas para saber que é o nada, nós precisamos olhar para a loucura. Se nós não olharmos de volta para a loucura, a partir de um sistema de pensamento corrigido do Espírito Santo, nós estaremos negando e escondendo essa loucura, não trazendo ela à luz, mantendo ela oculta no inconsciente, e ali ela dará realidade ao mundo de separação. Então, é preciso olhar de volta a loucura, porque ela já está na nossa mente. Só que, a partir de uma interpretação da luz do Espírito Santo, nós vamos descobrir que a loucura não é causadora de raiva, porque ela simplesmente não é nada. Era só um pensamento equivocado. Pode o nada fazer surgir a raiva? Dificilmente, para não dizer é impossível. Nada, se não é nada, então não vai dar um sentimento de raiva. Lembra-te, então, professor de Deus, de que a raiva toma conhecimento de uma realidade que não existe. Simples fato de nós percebermos a raiva de dentro de nós é porque nós estamos cientes de uma realidade que não existe. Isso que é o lado proveitoso de olharmos de volta para a raiva. Descobrir que estamos enganados. Estamos acreditando num pensamento falso de separação de Deus. No entanto, a raiva é uma testemunha certa de que tu acreditas nela como um fato. Cada vez que a raiva vem e parece justificada, é porque nós tornamos a própria raiva um fato. E a tornamos um fato porque acreditamos na separação e não na expiação. Acreditamos na separação de Deus e não no Cristo. Agora, escapar é impossível até que vejas que respondeste à tua própria interpretação que tu projetaste sobre o mundo exterior. Então, agora, uma vez que a raiva já veio, é impossível escapar da raiva até que percebamos que a raiva veio da nossa própria interpretação e não do fato.
enquanto acreditarmos que ela vem de um fato, é impossível mudar. Podemos até exigir que as pessoas mudem o fato, mas isso é mexer no efeito e não na causa. Então, isso não altera nada. Então, a única maneira de escapar da raiva é perceber que a raiva nasceu da nossa própria interpretação. Sempre, não existe exceção para isso. 100% das vezes, nunca é o outro que causou raiva em nós. É a nossa interpretação sobre o que o outro está fazendo que causa raiva em nós. E essa interpretação pode ser mudada. Essa interpretação pode ser dada ao Espírito Santo para ver um pedido de amor ao invés de um ataque. Então, repetindo, agora escapar é impossível da raiva até que vejas que respondeste à tua própria interpretação que tu projetaste sobre o mundo exterior. Deixa que essa espada sombria seja afastada de ti agora. Essa espada de julgamento está sobre a própria cabeça, não em cima da cabeça do irmão. A morte já não existe. Essa espada não existe. Não há causa para o medo de Deus. Se nós ainda somos o Filho amado de Deus e o nosso ser permanece imutável em Deus, então nós não podemos morrer, porque nós não somos isso que morre aqui. O que morre nunca teve vida. Então, nós somos ainda esse Cristo. Então, não existe nenhuma espada. Não existe razão para o medo de Deus, mas o seu amor é a causa de todas as coisas, além de todo o medo, e assim para sempre real e sempre verdadeiro. Então, a única coisa real é o amor de Deus. Este é a causa de tudo que existe e de tudo que é real e para sempre verdadeiro. Só o amor de Deus. Qualquer coisa diferente do amor de Deus é visto somente por uma falha de interpretação, porque olhamos a partir de um sistema de pensamento equivocado, de uma crença de separação, e não a verdade do Espírito Santo, que nos foi dado aqui dentro do sonho para nos despertar do sonho, para trazer essa lembrança da verdade a mentes enganadas. Então, olhar com o pensamento do Espírito Santo é a causa de permitir que o seu amor cure todos os equívocos daqui, todas as fontes de medo, de sofrimento e de dor, e traga de volta a feliz lembrança da nossa realidade em Deus. Então, isto Jesus nos trouxe. Então, como lidar com pensamentos mágicos? Não negá-los, perceber eles, mas mudar a interpretação, o sistema de pensamento, de interpretação que temos para com os fatos. Não acreditar que é o fato que nos causa o sentimento de raiva, e sim a nossa interpretação, porque estamos pensando com o ego. E isso podemos mudar. O tomador de decisão tem esse único poder aqui no sonho, escolher com que mentalidade vai olhar de volta para o sonho, com o ego ou com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é que vai nos mostrar que não há morte, não há medo, porque a nossa realidade permanece guardada no amor de Deus. E próxima aula, como se faz a correção. Então, aqui, como se faz essa correção. Estamos aqui na interação e a Andréia levantou a mão. Só abrir o microfone? Oi. Ing, quando diz ali, a interpretação pode ser mudada, né? Uhum. Só existe uma interpretação, né? Que nós não nos separamos de Deus. Seria essa a interpretação que eu vou substituir? Pela interpretação do Espírito Santo. Uma interpretação, as interpretações têm milhares de formas, mas só existem duas maneiras de interpretar aqui, ou com a mente do Espírito Santo ou com a mente equivocada, com a mente do ego.
Então, substitui a interpretação, porque o ego, ele também é muito ardil em substituir a interpretação de raiva por amor especial, mas que ainda é separação. Tanto é que no início a gente falou da aparente ajuda, que na verdade traz pouca ajuda, porque ainda é uma interpretação de falta. Então, quando ele diz que a interpretação pode ser mudada, é para a interpretação dos pensamentos da mente do Espírito Santo, da mente certa, da interpretação da verdade. É bem isso. E a verdade é que o Espírito Santo nos comprova a impossibilidade da separação de Deus. Função do Espírito Santo comprovar isso a nós, tomadores de decisão. Obrigada. Mais alguém gostaria de participar aqui na nossa interação? Deixa eu ver quem mais aqui. O João levantou a mão, por favor. Eu sinto que esse texto, Ingui, ele é muito importante e a gente precisa se colocar bem disponível mesmo, sabe? Quando ele fala sobre a disponibilidade, eu sinto que esse texto ele precisa ser compreendido a partir da disponibilidade, né? Porque ele está falando do mecanismo que as ilusões tomaram, né? As ilusões são uma forma de mágica, como você falou na última aula para nós, e as ilusões estão tentando resolver ilusões, e de um jeito que não resolve. E aí, se a gente não se coloca disponível de verdade, aberto, para ver, primeira coisa que a gente vai se dar conta é ver que isso está acontecendo na mente. Você começa a prestar atenção nas suas sensações e você começa a ver que ilusões ficam tentando resolver ilusões. Primeira coisa que você começa a se dar conta é desse afastamento desse mecanismo. Só então a gente vai compreender o que é essa mentalidade do Espírito Santo, que olha para tudo isso e aceita que é falso e que isso não mudou a criação de Deus, né? Porque enquanto a gente não se coloca disponível como ele ensina, a gente vai pegar essas ilusões que estão tentando resolver ilusões, a gente vai fazer um Espírito Santo, a nossa imagem e semelhança, e aí a gente ainda fica conversando com o Espírito Santo, com Jesus fora de nós ainda, né? Ou aí a gente ainda vai olhar para a verdade dentro de um lugar, dentro de um senso de fraqueza, e não como se nós estamos dentro dela, sabe? Que é o que a ilusão fez, né? A ilusão ela não fez nada com a realidade, mas na consciência traz a ilusão de que Deus está em algum lugar e eu estou fora de Deus, traz esse senso, né, de essa brecha. E aí, dentro dessa brecha, a gente fica se confundindo, né? A gente não. As ilusões ficam tratando ilusões dentro das ilusões. E é por isso que a gente faz muitas fantasias, né, no início. Então, eu sinto que o principal foco desse texto, para ser compreendido tudo isso que você trouxe para nós, é olhar para esse trecho a partir da disponibilidade mesmo para ver isso, que isso acontece, para não se equivocar com isso. Até mesmo porque se não for, como ele diz, com paciência e a disponibilidade abundante, o resultado é a depressão, como ele disse, e o medo. Então, de fato, é o único meio. A disponibilidade total, quando ele diz abundante, é completa mesmo. E a boa notícia é que todos nós temos essa característica, ou esse dispositivo dentro de nós de poder escolher com quem que queremos ver. Esse poder de escolha é um poder. Esse poder de escolha nos acompanhou dentro do sonho. A ilusão ou a loucura não tirou de nós esse poder de escolha. Então, podemos e devemos olhar com disponibilidade total ao Espírito Santo. Obrigada por reforçar isso, João, porque caso não fosse assim, de fato, seria deprimente saber da condição da mente separada ao invés de libertador. Mais alguém gostaria de trazer algo aqui para a interação? Bom, pessoal, eu vou
encerrando aqui, então, como não houve mais nenhuma solicitação, vou encerrar aqui a nossa gravação de hoje. Mais uma vez, gratidão a Jesus por trazer esse tema a nós.